Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou trazendo aqui no vídeo de hoje mais uma questão do ITA de 2022. Vai ser uma questão da primeira fase do vestibular. Vai ser de matemática. Vamos lá para a questão. Beleza, com a questão aqui em mãos, vamos começar. Considere o polinômio P de Z tal que Z à quarta menos 6Z terceira mais 14Z segunda menos 6Z mais 13 é o polinômio. E note que P de I é igual a zero. Considere no plano complexo o quadrilátero cujo vértice são as raízes de P de Z. Podemos afirmar a área desse quadrilátero é... Beleza, é uma questão tranquila, gente. Primeira fase do ITA, uma das fáceis que caiu. Vamos começar. Dado esse polinômio aqui, o que a gente tem que fazer? Primeiramente, o enunciado já nos deu duas raízes. Rafa, por que duas, se ele só deu que P de I é igual a zero? Lembra do teorema das raízes complexas? Que se uma raiz complexa é raiz do nosso polinômio, o seu conjugado também vai ser. O que é conjugado mesmo, Rafa? Eu esqueci. O conjugado é tal que, pensa que a gente tem um número complexo Z. Ele tem a forma de A mais BI. Se esse número Z é raiz do nosso polinômio, então o Z conjugado também vai ser. E o nosso Z conjugado é simplesmente a parte real do nosso número complexo menos a parte imaginária. Tá vendo aqui, ó? Só inverteu esse sinalzinho aqui. Beleza. Então, nesse caso, o I é raiz. Já vou até escrever aqui, ó. I é... Opa. I é raiz. E menos I é raiz. Quando vocês veem quando a gente tem um polinômio e a gente já tem duas raízes dele, o que eu penso em fazer? Que eu gosto, pelo menos, particularmente. Existem outros métodos de resolver? Existe. Mas eu gosto bastante de aplicar o algoritmo de Brillo-Ruffini. Caso vocês não lembrem como trabalha, eu vou recapitular aqui para vocês e já ensinar, porque eu vou fazer com calma aqui. Vamos armar primeiro o nosso algoritmo de Brillo-Ruffini. Armando aqui ele. Beleza. Como que a gente vai armar ele? Para que ele serve? Ele serve para fazer uma redução de grau do nosso polinômio. Porque um polinômio não é nada mais, nada menos do que isso aqui, né? É x menos a raiz 1, que multiplica x menos a raiz 2, que multiplica x menos a raiz 3 e assim por diante. Quantas raízes o nosso polinômio tiver. Então, a gente pode reescrever o polinômio desse jeito aqui, ó. Deixa eu até circular, porque vocês não conseguem ver. O nosso polinômio aqui, a gente poderia reescrever ele desse jeito. É nisso que o algoritmo de Brillo-Ruffini vai se basear. A gente vai fazer uma redução de grau do nosso polinômio. Por quê? A gente não quer descobrir quem são as raízes aqui para o nosso problema. Queremos afirmar a área desse quadrilátero. Então a gente quer saber quem são as quatro raízes do nosso polinômio de quarto grau. Para fazer isso, a gente vai ter o nosso polinômio de 4 grau, ó, com 4 raízes. Como a gente já vai saber, P de Z. Como a gente já sabe uma das raízes, por exemplo, a gente sabe a primeira e a segunda, a gente vai simplesmente tirar as duas do nosso cálculo e descobrir quem que são as outras duas. Para isso, vamos começar a fazer aqui, ó. Essa é a ideia do algoritmo de Brillo-Ruffini, né? Vamos lá. Para a gente montar nossa chave aqui, a gente vai colocar os coeficientes de cada negócio aí do polinômio. Z à quarta, o coeficiente dele vai ser 1. Menos 6Z à terceira, deixa eu apagar aqui. Menos 6Z à terceira vai ser menos 6. Mais 14Z à segunda vai ser 14. Menos 6Z vai ser menos 6. E 13 vai ser 13. Beleza, montamos aqui. Nós temos já duas raízes, então a gente vai pôr nossa raiz aqui, ó. Ou a raiz do nosso polinômio aqui, ó, o i. Depois eu vou fazer esse algoritmo duas vezes, porque a gente tem duas raízes e a gente vai conseguir abaixar o grau duas vezes. Mas antes de fazer, gente, só pra vocês aprenderem um negócio rapidinho, caso quem não saiba. Podemos afirmar que a área desse quadrilátero é... Vocês perceberam que o problema já falou que vão ser 4 raízes? Porque um quadrilátero é 4 lados, 4 pontos. O teorema fundamental da álgebra diz que o grau do nosso polinômio, por exemplo, aqui, é um polinômio de quarto grau. Obrigatoriamente, ele vai ter 4 raízes. Por isso que o problema já nos disse que vai ser um quadrilátero. Necessariamente, não tem como ser 3, 2 ou 5. Se ele é de quarto grau, vai ter 4 raízes. Se ele é de quinto grau, vai ter 5 raízes e assim por diante. Beleza. Continuando.
Para o nosso algoritmo dar certo, a conta que a gente vai fazer, a gente abaixa o primeiro coeficiente. Abaixando esse primeiro coeficiente aqui, o que a gente vai fazer depois disso? Vai pegar ele, vai multiplicar por esse número, que é a raiz, e vai somar com o próximo. Esse resultado que cair daqui, a gente vai de novo multiplicar pelo i e somar com o próximo, que no caso seria o 14. Esse é o algoritmo. Depois eu vou mostrar o que vai sair com isso daqui. Vamos lá. 1 vezes i vai dar i. Então vai ficar i menos 6. Beleza. Então o nosso próximo número aqui vai ser i menos 6. I menos 6 vezes i. I menos 6 vezes i. I vezes i vai ser igual a menos 1. Então vai ficar menos 1 menos 6i. Beleza. Mais 14, porque a gente vai fazer essa multiplicação aqui e vai somar depois com o 14 que está ali fora. Então, beleza, vai ficar menos 1 menos 6i mais 14, que vai dar 13 menos 6i. Então, já vem aqui 13 menos 6i. Beleza. Paga, paga, paga. Agora vai ficar 13 menos 6i. 13 menos 6i, que multiplica i. Vai ficar 13i mais, por quê? Menos 1 menos 1 vai dar positivo. Então, vai ficar menos 1 vezes menos 6 vai dar 6. Ótimo. Menos 6, porque agora a gente vai fazer desse daqui, né? Vai somar com esse menos 6. Vai cortar, vai cortar. Então, aqui vai ficar 13i. Vou fazer já de cabeça aqui, só pra gente ganhar espaço depois, ganhar tempo. 13i vezes i menos 13. Mais 13, 0. Agora eu vou terminar de explicar algumas coisinhas só desse algoritmo. Aí a gente já termina essa questão. O que são esses números aqui de baixo, gente? Esses daqui vai ser os novos coeficientes do nosso polinômio. O nosso polinômio de quarto grau, ele agora foi abaixado para um polinômio de 3 graus, de terceiro grau. E esse daqui vai ser os novos coeficientes dele. Z elevado à terceira vai estar multiplicado por 1, z à segunda vai estar multiplicado por i menos 6 e assim por diante. Esse vai ser o nosso polinômio de terceiro grau. E tá vendo esse zero aqui que sobrou? Nesse pedaço aqui da chave é o nosso resto do polinômio. É o resto dessa divisão, porque a gente está basicamente pegando o polinômio aqui e dividindo por esse, pela raiz. Então o que sobra ali é o resto. Como o nosso i é uma raiz, assim a gente já até prova que o enunciado diz que é uma raiz. Como é uma raiz, o resto é zero. Não sobra resto nenhum. Então, beleza. A gente já tem aqui os primeiros coeficientes do nosso polinômio de terceiro grau. Só que a gente já tem outra raiz, que é menos i. Então, vamos colocar de novo no algoritmo de Brio-Ruffini. Abrindo aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida do jeito que eu expliquei, pesquisa aí. Algoritmo de Brio-Ruffini. E vocês colocam para vocês aprenderem melhor. Para vestibular de Itaína é indispensável. Você tem que saber. EFON, tudo mais. Para um Enem, creio eu que não seja muito necessário. Mas é sempre bom você ter uma carta na manga, né? Quando você vai fazer alguma prova que você precisa muito passar. Colocando aqui de novo os nossos coeficientes. 13i. Beleza. Fazendo a mesma coisa de novo. Vou fazer até mais rápido aqui, porque vocês já entenderam. 1 vezes menos i vai dar menos i. Menos i mais... deixa eu até... 1 vezes menos i vai dar menos i. Menos i mais i menos 6 vai dar só menos 6. Então, menos 6. Menos 6 vezes menos i vai dar 6i, positivo. 6i mais 13 menos 6i vai dar só 13. Então, aqui, 13. 13 vezes i vai dar... 13 vezes menos i vai dar menos 13i. Mais 13i, 0. Então pronto. O nosso novo polinômio não é uma derivada isso aqui, tá, gente? Eu vou só chamar de duas linhas, mas não é uma derivada. O nosso P duas linhas de Z vai ser Z à segunda menos 6Z mais 13. Beleza. Então agora a gente já tem duas raízes e agora a gente tem um polinômio de segundo grau. Olha que maravilha. Como que a gente resolve o polinômio de segundo grau? Fórmula de Bhaskara. Acabou. Então a gente vai descobrir as três raízes do nosso polinômio e com isso... desse polinômio. E com isso a gente consegue descobrir os 4 pontos. Eu vou resolver a área do nosso quadrilátero de 2 jeitos. Uma fazendo a conta bonitinha e outro com um método muito bom para vocês terem na manga também. Vamos lá. P duas linhas de Z
vai ser igual a z à segunda menos 6z mais 13. Abrindo aqui na fórmula de Bhaskara, vai ficar menos b mais ou menos a raiz quadrada de... Opa, ficou muito feio essa raiz quadrada. A raiz quadrada de... cadê? B quadrado menos 4ac dividido por 2 vezes o a. Ok. Menos b vai ficar 6, que o b é esse daqui, o c é esse e o a é esse, né, gente? Então vai ficar 6 mais ou menos a raiz quadrada de 36 menos 4 vezes 13 vezes 1 dividido por 2 vezes 1. Vocês vão olhar para isso daqui e vão pensar, você fez alguma coisa errada, Rafa. Porque dentro da raiz, né, o nosso delta, eu já percebi que deu negativo. Porque 13 vezes 4 vai dar 40 e poucos, eu acho. Vai dar 52. 13 vezes 4 dá 52. Então a raiz vai dar um número negativo e não pode ser um número negativo. Só que lembra, nós estamos falando de números complexos. Então sim, a raiz ali dentro pode ser negativa sem problema nenhum. A gente só vai chegar num resultado que vai ter i, né? Um número complexo. Então vamos lá. Vai ficar... As raízes vão ser 6 mais ou menos a raiz de 36 menos 52. É 52 mesmo? É 52. Dividido por 2. 36 menos 52 vai dar menos 16. Então vai ficar o quê? O nosso x1 tem que ser igual a 6 mais a raiz de menos 16 dividido por 2. E o nosso x2 vai ficar 6 menos a raiz de menos 16 sobre 2. Isso daqui, gente, vai dar 3 mais 2i. 3 mais 2i. E embaixo vai dar 3 menos 2i. Pronto. Achamos todos os nossos pontos que a gente queria. Deixa eu colocar aqui agora bonitinho, ó. As nossas raízes são i menos i, 3 mais 2i, 3 menos 2i. Ok, essas daqui são as nossas 4 raízes. Então, deixa eu abrir mais uma página aqui para a gente poder colocar o nosso plano complexo aqui. O plano de Argand-Gauss. Vamos lá. Beleza, já com o nosso desenho feito aqui, o nosso plano, quais vão ser os nossos pontos? Vamos já começar ligando eles, gente. Vai ser o i, que é a primeira raiz. Eu vou ligar aqui no 3 mais 2i. Ah, lembrando, tá, gente? Só caso vocês tenham se perdido, eu vou primeiro ligar os pontos, depois eu falo o que eu tenho que falar. Ligo aqui com o 3 menos 2i. Ligo aqui com o menos i. E ligo aqui com o i. Formou aqui o nosso trapézio. Beleza. Só que só para caso vocês não tenham entendido, quando um número complexo tem essa cara aqui, ó, por exemplo, é 3, né? 3 mais 2i. O que isso pode estar representando? No plano complexo de Argand-Gauss, isso daqui vai significar o seguinte. Esse 3 aqui vai ser o nosso eixo x aqui, ó, o eixo dos reais. E esse 2 vai ser o eixo dos complexos, o que seria o eixo y, né? Então a gente pode encarar esse número complexo aqui como se ele fosse o seguinte. 3 e 2. As coordenadas 3 em x e 2 em y. Por isso que eu consigo formar uma figura aqui. Agora, beleza. Desse jeito aqui, gente, é uma figura trivial de calcular a área, então eu vou calcular de 2 jeitos. Um que é o jeito que deve ser feito na prova, porque economiza mais tempo, e o jeito que é uma carta na manga quando você tem uma figura bem mais complexa. Vamos lá. Aqui, qual que é a altura? É 2i, então essa altura aqui vale 2. E essa altura aqui vale 2 também, porque é 2 para baixo. Essa altura aqui vale 1, essa vale 1. A altura do nosso trapézio vale quanto? 3 menos 0 vai dar 3. Então é 3. Vocês lembram como calcular a área de um trapézio? É base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. Bem simples isso aqui, né? Então, a área vai ser... Quanto que é a base menor? Vale 2. E a base maior? Vale 3... Vale 2 mais 2, que é 4. Vezes a altura, que vale 3, dividido por 2. Então, a nossa área da nossa figura vai ser dada por 6 vezes 3 dividido por 2,
Corta esse com esse, vai dar 3. Então a nossa área é... Opa! A nossa área é 9. Pronto. Acabou o exercício, você vem aqui, ó, e marca gabarito D. Eu demorei um pouco para resolver porque eu fui explicando passo a passo, mas é uma questão que na hora da prova você tem que levar no máximo seus 3, 2 minutos e meio para fazer, 4, porque é uma questão fácil da prova e você já tem que matá-la de primeira. Beleza. Agora eu tinha falado que eu ia ensinar de outro jeito para vocês, né? É chamado assim, eu aprendi desse nome, mas tem outro agora que eu esqueci o nome, que é o nome mais certo, que é o dispositivo delta. O que é isso? É uma forma matricial de se escrever os pontos. E desse jeito você vai conseguir calcular a área. A ideia disso é o quê? Ele é feito primeiro para 3 pontos, para calcular a área de triângulos. Só que todo polígono regular, você pode escrever ele com vários triângulos. Então, com isso, a gente chega no quê? A área pelo dispositivo delta, a área vai ser meio dessa matriz aqui, ó, que eu vou colocar para vocês. Do determinante, dessa matriz aqui. x1, y1, x2, y2, x3, y3. Aí, se fosse um triângulo, aí você repete x1, y3. Ah, o que é isso? Esses números aqui que eu coloquei para vocês seriam as coordenadas. Esse x1, y1 seria a coordenada 1. x2, y2 a coordenada 2 e assim por diante. Esse método aqui é bom quando você tem um polígono bem estranho, ele tá, tipo... Vai ser ruim de você calcular os pontos dele, ele é, sei lá, um triângulo que você não consegue desenhar muito bem no plano, tudo mais. Aí é muito bom de você usar isso daqui. Como que você vai usar isso? Você vai calcular como se fosse uma matriz mesmo. Você vai fazer do jeito que se fosse uma matriz, para calcular o determinante. Eu sei que determinante em matrizes é só para matrizes quadradas. Só que aqui a gente vai fazer tipo um determinante. Vai ser x1 vezes y1, x2 vezes y3, x3 vezes y3. Não, y1, perdão. Aqui eu coloquei errado. Já passei um aqui. Isso daqui você vai somar todos eles. E depois você vai subtrair da diagonal oposta. Com isso, o número que você vai obter, você vai dividir ele por 2. Pronto, chegou na área. Eu vou mostrar aqui para vocês. É sempre bom vocês terem esse daqui no bolso, ó, gente. Eu vou até apagar aqui as linhas para vocês copiarem se vocês quiserem. Dispositivo delta dado por isso. Eu sempre uso nas questões que eu vou fazer. Vamos começar lá. Ah, tá, mas tem só um adendo, gente. Como a gente está se baseando em pequenos triângulos, como eu falei na minha explicação, a demonstração desse... Eu não vou fazer a demonstração aqui porque a aula não é para isso hoje. Mas a demonstração disso é o quê? Nós formamos vários triângulos com a figura. Então a gente precisa colocar os pontos x1, os pontos 1, 2, 3 e 4 em ordem. A gente tem que fazer tipo ou na ordem anti-horária ou na ordem horária. Por exemplo, a gente vai escolher esse ponto aqui. O ponto 1 vai ser esse. Então o ponto 2 vai ter que ser ou esse ou esse. Aí depois o ponto 3 vai ser esse, o 4 esse, aí beleza, terminamos o dispositivo. Você não pode colocar de outro jeito, tem que ser no jeito seguindo uma sequência, perdão. Então vamos lá, montar. A área vai ser meio de... Quem que é nosso ponto 1? Eu vou colocar aqui do lado. Vai ser 0 e 1, 0 e 1, 0 e menos 1, 3 e 2 e 3 e menos 2. Vamos seguir uma ordem aqui, ó. Vamos começar com o 3 e menos 2. 3 e 2, vai. Vai ser o x3 e o y2. Depois, vamos para esse daqui. Vai ser o x3 novamente e o y menos 2. Depois, vamos para o x igual a 0 e y menos 1. E acima, x igual a 0, y mais 1. Só que lembra o que tem que fazer depois, gente? A gente tem que copiar o primeiro termo novamente aqui embaixo. Vai ficar o 3 e o 2, então a gente copia ele. 3 e 2. Fazendo os cálculos, vamos fazer aqui, ó. 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. 0 vezes 1 vai dar 0. 0 vezes 2 vai dar 0. Então nem faço. Menos, agora negativo na outra diagonal. 2 vezes 3 vai dar menos 6. Menos 2 vezes 0 vai dar 0.
Menos 1 vezes 0 vai dar 0 e 1 vezes 3 vai dar menos 3. Com isso, chegamos que a área tem que ser meio do módulo de menos 6 com menos 3 vai dar menos 9. Menos 6 com menos 3, menos 9. Então, isso daqui vai dar 18. A área tem que ser igual a meio de módulo de 18. 18 por 2, 9. Chegamos no final do nosso exercício. É um exercício bom, gostoso para se treinar, tudo mais. E nível um pouquinho abaixo do ITA eu achei, mas um exercício legal do vestibular de 2022. É isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui e agradeço todo mundo por ter visto. Se inscreve no canal para você nunca perder nenhuma aula desse canal. Obrigado por ter visto o vídeo até aqui e deixa um like já para ajudar o canal e para outras pessoas poderem assistir. Falou!